Então, vamos lá. Apesar do tema ser educação, não posso deixar de lado toda essa vertente social da Cristina, né? Que ela, até quando ela conta da experiência dela e como ela chegou nisso, né? Essa vontade dela aí de desenvolvimento social e vai buscar educação por aí. Eu queria fazer uma provocação, Cris, porque hoje a gente, até um amigo nosso em comum colocou assim, será que é possível comparar a educação do Brasil com a Alemanha? Né? Ele nos questionou quando a gente fez a divulgação do programa. Mas eu vejo que muita vamos dizer assim, desse problema da educação aqui é justamente porque as escolas estão voltadas para ela e não para a necessidade social, a necessidade do aluno. Eu queria que você comentasse um pouco isso, até para eu entender se essa é uma dinâmica que lá é diferente. Né? Hoje eu tenho uma experiência, não vou citar aqui as escolas, porque agora tudo dá processo, viu, Cris? Então, melhor a gente não. Mas eu tive a experiência de um filho meu, que eu tive que tirar de uma escola importante aí de São Paulo, porque a escola dizia assim: esse aluno não interessa para nós. Né? Mas por que não? Porque o desempenho dele aqui não é bom? Mas vocês estão fazendo o que com isso? Não, então, é tal negócio, cara. O meu filho não ajudava eles na nota do Enem. Né? O resumo é isso. Então, eu acho que mesmo em boas escolas aqui, o foco não é o aluno, não é a necessidade social, e isso vem barrando um pouquinho aí para a evolução. Estou correta na minha reflexão? É diferente para vocês lá? Bom, obrigada que você trouxe essa reflexão, amiga, porque eu vou deixar vocês todos de boca aberta agora. Essa provocação foi muito boa. Amiga, é o seguinte, bom, nós quando saímos do Brasil, na verdade eu nunca tive a pretensão de sair do Brasil. Eu nunca imaginei viver fora do meu país. Eu sempre fui uma pessoa muito focada no meu Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do Brasil. Apesar de todos os pesares, eu gosto do Brasil. Né? Eu sou muito brasileira. Mas a vida me levou para lá, né? A vida me trouxe um companheiro alemão, acabei indo para Berlim para conhecer, fiquei grávida da Helena e a vida foi me levando para ficar lá. Muito bem. E para minha surpresa, quando a gente sai do Brasil, a gente acha que tudo lá fora é melhor, ou pelo menos parcialmente muita coisa, né? Que o nosso país é o pior do planeta, que nós estamos aqui vivendo uma situação a mais sem vergonha possível em vários aspectos, né? Mas eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei na Alemanha, eu tive essa mesma impressão. As primeiras, até porque eu fui para Berlim, não é qualquer cidade, eu não estava num vilarejo, num Dorf, como a gente fala, numa vila, né? Eu estava na capital, né, da Alemanha. E Berlim tem uma história, tem todo um peso, ela é um berço incrível de história e culturalmente uma cidade extremamente cosmopolita, de uma vanguarda incrível, né? Tudo acontece, tudo que tem de novidade está chegando em Berlim, ela é muito pulsante, né? Agora, quando você tem um filho e você vai pôr esse filho na escola, as coisas mudam, porque aí eu viro mãe em primeira instância, né? E aí, como mãe, eu levei um susto com a educação, né? Eu levei um susto. Essa é a palavra. Primeiro com o sistema alemão. O sistema alemão de ensino, ele me lembra algo como as castas da Índia, por incrível que pareça, tá? Caramba! É, por incrível que pareça. Uma criança, quando ela entra, ela passa pelo jardim de infância, que a gente chama do kindergarten, as kitas, né? Esse processo é parecido com o nosso, como se fossem as nossas creches, os nossos jardins. Elas entram depois na escola fundamental, que a gente chama de Grundschule, na Alemanha, que é do primeiro aninho até o quarto ano, né? E depois elas vão, então, para esse intermediário do quinto e sexto ano, que seria já um pré
agora eles chamam aqui de, depois, o complementar, né? Ensino médio, ensino médio. Não é o ensino médio ainda, de quinta série até o 9º ano, seria, ainda faz parte do fundamental, mas é o fundamental 2, desculpa. Aqui eu estou um pouco por fora, porque eu saí do Brasil, mas é o fundamental 2. Quando a criança completa 9, 10 anos, ela tem que fazer uma prova, uma pequena avaliação. E essa avaliação praticamente define a vida desta criança para o seu futuro. Isso é surreal, na minha visão, tá? Por que define? Essa criança, se ela tem uma boa nota, com 9, 10 anos, ela pode ir para o que eles chamam de ginásio. O ginásio é, portanto, a melhor escola que prepara as crianças para a universidade, tá? Mas se ela não tem uma boa nota, ela já não tem chance de ir para o ginásio. Aí ela já entra numa outra categoria, que pode ser a Realschule, que forma ensinos, que vai para o ensino técnico, mas ainda técnicos mais elaborados, tá? Que aí você pode ser um eletricista, você pode ter alguns cursos que levam você ainda para alguma direção um pouquinho melhor. Mas se você ainda não tem a nota nem para entrar na Realschule, você vai para o que eles chamam de Hauptschule, que é aí sim, aqueles que não têm, são os que eles chamam de crianças quase que não têm chance, não têm futuro, entendeu? E esses vão ser vendedores, vão procurar fazer outros, eles não têm muita chance no mercado de trabalho, além de trabalhos de serviços, né? Então, existem os serviços intermediários e aqueles serviços que ninguém quer fazer. Caramba. Isso acontece nesse período. E nós sabemos disso? Não, nós não sabemos disso, né? Ninguém sabe disso. Só quando você está na Alemanha que você sabe disso. E é muito, muito impressionante essa história. Por quê? Por que ninguém sabe disso? Forçadamente é uma coisa escondida? Eu acho que não. Eu acho que é porque falta mesmo da gente ter uma curiosidade de conhecer um pouco mais como funcionam os sistemas educacionais em outros países, né? Eu acho que primeiro isso. Eu, por exemplo, nunca tinha tido essa curiosidade de saber como era o ensino educacional na Alemanha. Né? Não, pelo contrário, no meu caso aqui, eu nem teria curiosidade, porque presunçosamente eu imaginava que não fosse muito melhor do que nós. Esse é o grande problema do nosso brasileiro. Nós sempre achamos que o que está lá fora é melhor do que nós temos aqui. E isso, gente, é um grande engano. É um grande engano. Não só na questão do ensino, em tudo, em muitas questões. Por exemplo, você vê essa questão, vou citar um outro exemplo. Claro que existem patamares, né? Existem coisas que a gente não dá para generalizar. Mas, por exemplo, quando a gente fala que o europeu é um povo civilizado, de fato, ele é um povo civilizado em muitos aspectos. Mas em outros aspectos, não. São iguais ao brasileiro. Se você entra, por exemplo, num metrô dentro de Berlim, no domingo de manhã, você vai se assustar com o que você vai ver dentro do metrô. Entende? Porque as pessoas andam dentro do metrô com bebida alcoólica. Então, os metrôs no dia seguinte ficam um lixo, não é? E isso, para mim, não é um exemplo de civilidade, não é? Então, claro, por outro lado, eu consigo andar 2 horas da manhã em Berlim sem o medo que eu tenho de andar 2 horas da manhã em São Paulo. Existem vários patamares, mas nada é perfeito. Nada. Isso foi a grande lição que eu levei para mim nesses 16 anos de Alemanha. Nada é perfeito. Não existe aquilo que é melhor, o que é pior. O que existe são coisas diferentes, onde a gente pode, inclusive, valorizar muito mais coisas que nós temos aqui. E isso é muito importante também. Quando a gente sai do Brasil, a gente percebe também o quanto a gente tem de valor em algumas coisas que a gente não valoriza, né? Então, isso foi muito interessante. E esse sistema de educação na Alemanha é mais impressionante ainda, para mim, porque eu fico perguntando, tudo bem, isso vem de uma longa data, mas por que não muda? Porque existe um grande lobby para se mudar isso. As pessoas evoluíram, né? Em termos de pensamento, de abertura, de olhar para o mundo e coisa e tal. Por que não muda? Porque existe uma pressão muito forte da elite. Esse sistema
ele foi feito para uma elite que queria que seus filhos tivessem uma escola privilegiada. Então, quem está no ginásio já é um passo para entrar, fazer um bom abitur, que é o vestibular, e conseguir entrar numa universidade ou numa faculdade. Isso é uma coisa diferente também na Alemanha, porque aqui a faculdade e a universidade são muito parecidas, né? Esse conceito de faculdade e universidade, elas se misturam um pouco. Na Alemanha, a faculdade prioriza mais o técnico. A universidade, não, a faculdade, né? Prioriza mais os ensinos mais técnicos. Técnicos que eu digo assim... Profissionalizantes, né? Não é isso. Por exemplo, áreas como tecnologia, nesse setor. A universidade prioriza o ensino, aquele acadêmico, né? O que fica lá no acadêmico. Pesquisa, formação. Produção científica. Pesquisa. Isso, exatamente. Tá? Pesquisa científica. E uma coisa, então, para mim, foi um susto perceber um pouco esse sistema, porque não me pareceu democrático. Né? O nosso processo no Brasil também não é democrático, a gente sabe por quê. Por conta de outras questões, as nossas questões sociais, né? A nossa diferença social. Mas na Alemanha, isso não é democrático desde os 9 anos, 10 anos de idade da criança, porque eles eles não dão oportunidade, só um minutinho, Pavani, só para completar isso. Eles não dão oportunidade para a criança poder pensar em alguma coisa diferente, entendeu? Não, é louco. Eu quero dar a palavra para o Neville e para o Paulo, mas eu preciso fazer uma pergunta antes para você. Você disse que as pessoas que vão para o ginásio é quando elas conseguem uma certa nota. Vamos imaginar que todos, 100%, tivessem essa nota. Todos iriam para o ginásio, ou seja, é um sistema meritocrático de permissividade de chegar ao ginásio ou não? Não sei te dizer isso, querido, não sei. Eu não teria uma resposta para isso, porque eu não conheço tão profundamente assim, mas o que eu sei, por exemplo, é que a criança que faz, por exemplo, uma criança que está na Realschule, né, que está lá naquele intermediário, essas crianças ainda podem ter uma chance. Elas podem estudar de novo, fazer uma nova escola, o que não é muito a realidade que acontece. As crianças não querem prolongar, ficar anos e anos estudando, tá? Para entrar num ginásio, para fazer um abitur de novo, tal. Então, isso pode acontecer, né? Mas, assim, é muito difícil, entendeu? Então, a criança que na prática, há uma segregação mesmo. Há uma segregação. A criança que já entra nessa categoria de entrar para fazer serviços mais ligados a essa área de prestação de serviços, aqueles serviços que ninguém quer fazer muito, entendeu? Esses têm muito pouca chance de chegar lá de novo, entendeu? Mas quase nada, tá? Agora, o rapaz que está no ginásio e ele resolve que ele quer ser um vidraceiro, ele quer ser o melhor vidraceiro do mundo, trabalhar com vidros, ele é apaixonado por isso, claro, ele vai poder fazer isso, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? E para você entrar dentro de uma universidade, dependendo da área que você escolhe, por exemplo, medicina, né? Ou as notas do abitur, do vestibular, tem que ser altíssimas, tem que ser nota 1. Lá o 1 é o que equivale à nota máxima, né? O nosso A aqui, o nosso 10, enfim. Tá? Então, eles são muito exigentes também com essa nota. Agora, o que eu acho muito cruel, na minha visão, e até porque eu escolhi uma pedagogia, essa pedagogia Waldorf com a qual eu trabalho, com a qual eu me engajei, ela é muito mais voltada para o humano, né? Para esse lado humanista. E tem escolas Waldorf na Alemanha? Sim, a escola Waldorf nasceu praticamente em Stuttgart, com Rudolf Steiner, na época que foi formado esse trabalho, justamente para questionar esse ensino tão segregador e tão complicado, né? Só que ainda também dentro da própria antroposofia, Waldorf, existe muitas divisões, muita questão também da elite e tudo mais, porque é uma escola cara em muitos países, essa coisa toda. Mas, ainda assim, em termos pedagógicos ou de metodologia de trabalho com a criança, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu conheci, né? Bom, mas é isso. Então, eu queria deixar vocês com essa indagação de que realmente não é
esse paraíso, não. E, claro, mas existe, lógico, para quem está fazendo um ginásio, por exemplo, a criança tem oportunidade de fazer música, de fazer muita coisa, você desenvolve a cabeça da criança em vários patamares, né? Então, você tem uma formação muito boa. Você tem também, quando a criança termina o ensino médio, a possibilidade de muitos jovens querem fazer um período sabático, né? Isso eu acho muito bacana. Isso, na verdade, não é só da Alemanha, isso outros países também fazem. A criança não tem essa obrigatoriedade de sair correndo para um vestibular e tem que entrar na faculdade, e às vezes você nem sabe o que você quer ser, de verdade, né? Quantas pessoas chegam aos seus 18 anos ainda sem ter certeza se é isso que você quer, né? Então, essa oportunidade de você passar uns meses viajando, conhecendo um pouco outras culturas, ou fazendo um serviço social, né? Isso abre a cabeça para você poder também poder refletir de verdade o que você quer fazer da sua vida, né? Porque senão a gente acaba ficando profissionais frustrados. Quantos, né? Quantos estão por aí? Milhares, milhões, né? Então, isso é uma coisa bacana.